Então, continuando aqui o nosso pensamento sobre a solução do problema, quando se pensa em empresa, você tem sempre que pensar que a empresa tem que funcionar independente do funcionário que está lá. O funcionário tem que se adaptar ao processo e não o processo se adaptar ao funcionário, tá? Então, se você disser que o processo de compra é desse jeito, né, e no momento que o seu chefe aceitou o seu sistema, então todo mundo tem que seguir essa regra. Então, o nosso sistema, nós estamos dizendo o seguinte: a gente só faz compra se tiver uma solicitação. Porque senão, você vai comprar aleatório. Comprou por quê? Não tem, cadê a solicitação? Entende? Cadê a nota? Cadê tudo? Né? Então, para quê? A solicitação é você dizendo para alguém, e não importa quem, desde que alguém esteja no setor de compra, responsável pela compra. Quando você cria uma solicitação, você está dizendo para esse alguém. É como se você se reunisse e dissesse: ó, eu preciso comprar tal produto. É você dizendo. Se ele vai comprar ou não, aí é com ele. Mas você, que está no seu setor, você de repente já fez a solicitação. Correto? Só que depois que você faz a solicitação, quem é que vai. Você vai fazer essa solicitação para quem, pessoal? É, quem é que vai fornecer esses produtos para nós? A palavra já está dizendo, né? Serão os fornecedores. Então, só que assim, dentro de uma empresa, geralmente você tem uma lista de fornecedor. Às vezes um fornecedor tem um preço mais baixo, às vezes um outro fornecedor tem um preço mais alto. Então é importante que o que a empresa precisa? Economizar. E esse economizar não necessariamente significa somente dinheiro. Economizar, às vezes, por exemplo, um exemplo aqui. Digamos que você está aqui em São Luís, onde eu estou agora, e você tem um fornecedor de um produto que está lá em São Paulo. Vamos dizer que esse fornecedor me fornece esse produto por R$ 5. Por R$ 5. Aliás, por R$ 2,50. E eu tenho um outro fornecedor do mesmo produto, que está aqui em São Luís, e ele me fornece por R$ 5, entendeu? Então, o de São Paulo me fornece o produto por 5, e o de São Luís me fornece 2 vezes mais. Só que eu recebi uma encomenda. A encomenda vai me gerar um lucro X, e eu não tenho produto em estoque. Então, eu tenho prazo para entregar esse pedido, né? Eu tenho prazo. Então, nesse momento, não é o setor, não é o valor do produto que importa, mas o tempo, tá? É satisfazer o cliente. Então, é mais jogo eu comprar do fornecedor que está aqui em São Luís com o preço dobro do outro, do que ter que mandar um pedido para São Paulo, esperar, sei lá, 10 dias, 15 dias para chegar, para eu produzir o produto para entregar para o cliente. Então, essas coisas em empresa, tudo a gente precisa pensar. Então, para que você possa saber quem tem determinado preço, é que a gente vai fazer o processo de cotação. Então, o processo de cotação consiste exatamente nisso, tá? Em você enviar as solicitações para os fornecedores que estão cadastrados, para que eles possam colocar o preço, os seus preços, e o sistema vai optar pelo menor preço. E aí, como isso é feito? Aí você pode fazer isso de várias formas. Você pode, por exemplo, se eu sou fornecedor, você pode dizer assim: quais são os produtos que você é fornecedor? Então você pode cadastrar o fornecedor e os seus respectivos produtos. Você pode fazer dessa forma. E aí, quando tiver uma solicitação de um determinado produto, você já automaticamente insere esse fornecedor na lista. Isso é uma coisa, feito automático. Ou você pode pegar, por exemplo, a cotação e manualmente você inserir quais os fornecedores você quer fazê-lo. É o nosso caso, nós vamos fazer assim. Estou dando para você os meios, tá? Para que você possa raciocinar quando você vier fazer o sistema sozinho, para que você possa a solução. Todo jeito, de alguma forma, é complexo, né? Porque uma cotação, eu posso ter várias solicitações, ou eu posso ter apenas uma. Ou ainda, você de repente tem só um fornecedor, e a empresa vai ter que fazer cotação. Então, nesse caso, você pode criar um fornecedor padrão, mesmo que você crie o processo de cotação, porque é o sistema que assim existe, você coloca sempre um fornecedor, e esse fornecedor sempre vai vencer a concorrência. O certo é que você precisa ter uma cotação. Esse processo de cotação não é necessariamente obrigatório dentro do sistema. E por que eu coloquei? Para ensinar você.
tá? Porque eu quero ensinar você um processo interessante, onde você compara preços para você aprender a programar, tá? Porque eu poderia ir direto da solicitação para a ordem de compra, tá? Mas eu coloquei exatamente só para você, para o seu aprendizado, tá bom? Então, entendeu o processo? Eu tenho uma solicitação, eu preciso saber quais os melhores preços. Aí eu vou fazer uma cotação. Então, essa cotação, você vai dizer quais são os fornecedores que têm o menor preço e você vai comparar aqueles que têm o menor preço. E aí, não necessariamente, né, o que ganha é o que tem o menor preço, mas é o que tem maior viabilidade. Por exemplo, imagine que você tem uma cotação de 10 itens e o fornecedor X, ele tem os melhores preços em todos, em 8, mas tem 2 itens que o preço dele é um pouquinho maior do que os outros. Ao invés de você. Aí você pensa, você calcula e você pensa, poxa, eu vou fazer uma ordem de compra para um outro fornecedor por causa de 2 itens. De repente é mais interessante você colocar o maior. Você fazer com que aquela ordem de compra seja feita toda para um único fornecedor, porque o seu prazo é menor, porque é mais fácil o relacionamento e tudo, e perder os 2 itens, porque aí você ganha no tempo, entendeu? Essas flexibilidades de sistema, todas elas têm que ter. Aqui foi só para você entender o raciocínio, e no próximo vídeo a gente continua.